E a palavra desafio? Primeiro Reis, versículo 18, capítulo 31. Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo de Israel. Aqui a palavra de Deus fala sobre Elias. Elias ele foi sustentado pela viúva. Houve aquele milagre grandioso, que foi a ressuscitação do filho da viúva. E aí houve chuva em Israel, e aí ele partiu. E você vê que teve aquela palavra, enquanto houvesse chuva, ia parar de ter multiplicação sobre o azeite e sobre a farinha. Você vê que até nisso ele esperou, viu a bênção completa, a ressuscitação da criança, antes a alimentação e o milagre da chuva que veio, que ia vir e cessar. Ele partindo encontrou uma grande guerra, que é aquela guerra que não tinha terminado. Isabel já havia matado profetas, ela havia tocado terror em todo Israel, o povo estava oprimido porque o povo confiava no profeta, porque o profeta era a boca de Deus. Sabe quem é a boca hoje de Deus? Você e eu. E naquele tempo Deus falava sobre o profeta. Usava os profetas para falar com o povo. E aquele povo já estava oprimido, porque os próprios profetas estavam oprimidos, e ela havia matado muitos. E houve aquela grande briga. E o que acontece? Veio 400 profetas de Baal, e ele fez um desafio, Elias. Falou, vamos tentar acabar com isso, né? Se vocês acham que Deus é Baal, e eu creio no meu Deus, vamos fazer um desafio. Você pega, a gente vai pegar, marcou, encontro, 2 bezerros, partiram e colocou. E falou, quem for Deus, que vai consumir em fogo. Aí imagina, 400 com um, quem você acha que eles achariam que ia ganhar? Com certeza os 400. Profeta de Baal. E assim fizeram. O que eu falo sobre essa palavra? Primeiro, você vê que Deus, ele cumpre todo o seu mandamento, de sumo e grau. Por quê? Ele vem cuidando. Deus fortaleceu Elias com esses 2 grandes milagres. Quando ele volta para o cenário onde ele estava, já estava difícil, parece que ficou pior. Só que aí ele já está fortalecido, porque ele vê a multiplicação do alimento, a, a improvável se tornou provável, a ressuscitação da criança, então a fé dele estava lá no topo. A sua vida tem que estar assim, nunca tosquelejar. Por quê? Deus ele vem nos alimentando com várias coisas que ele proporciona à sua vida. O que nós devemos fazer? Guardar sementes boas. Qual é? Para os momentos ruins. A Bíblia fala que nós devemos o quê? Plantar e colher. Então, a paciência de você plantar e a paciência de você colher. Então, tudo na vida a gente tem que guardar algumas coisas importantes, como que é? A fé. As coisas que Deus fez na sua vida. Você já pensou os milagres que ele fez? Pare e olhe. Você vai encontrar muitos milagres. Isso tem que ser testemunha, honrar a ele. Aí o que acontece? Você vê que Elias, ele já está com aquela fé estrondosa. O que ele faz o desafio? Baal vem, aqueles profetas de Baal, os 5, é muita gente, pensa bem. É gente pra chuchu. Aquela multidão de 50 mil homens, todos reunidos, e colocaram o animal, colocaram lá toda a madeira embaixo e clamaram de manhã até o meio-dia. E ele rindo. Imagina, Elias ria. E nada acontecia. Quando eles viram que nada aconteceu, aí veio o grande desafio. Aí passa a ser o quê? O improvável, porque eles olharam Elias como improvável. Pô, nós estamos aqui em multidão e ele está em um, como? Impossível. Aí o que ele faz? Ele pega o cuidado. Na sua vida tudo tem que ter cuidado, zelo. Eles prepararam de qualquer forma.
Aí Elias não, vai pegar 12 pedras, simbolizando o tribo de Israel. Ele vai preparar com carinho, com amor. Ele vai, depois de ter preparado tudo, parte, coloca o animal certinho, tudo bonitinho. E aí vem uma coisa muito importante. Ele passa a colocar água sobre os animais. Para quê? Para ver que não há nenhum truque, não há nada que possa dizer. Hoje nós vemos que se faz fogo com um espelho, né? Naquela época não podia falar porque tinha água ali. Você vê que Deus, quando ele faz um milagre na sua vida, ele testifica para que seja tudo correto, nada por dúvidas. E aí ele clama. E o desafio era o quê? Para saber que realmente quem era Deus é quem ia colocar fogo. Fogo no altar. Esse fogo no altar, você sabia que às vezes a gente temos que colocar fogo no nosso altar? Como? Crer mais, buscar mais, clamar mais, acreditar mais, ver que qualquer momento difícil que você tiver, ele sempre estará com você, nunca te abandonará, não importa a quantidade. A Bíblia fala que mil cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Por que ele fala isso? Porque ninguém pode contra o nosso Deus. Ninguém, não existe contra o seu Deus. Por quê? Eu falo seu Deus. Porque se você crê, ele morreu de braços abertos. É só você abrir as mãos e falar, vem. Ele vai te aceitar. Ele está às portas. E aí o que acontece? Fogo alastra. E qual era o desafio? Aqueles 50 homens teriam que obedecer e se converter a Deus. E não se converte. Você vê que existe... a Bíblia fala para a gente tomar cuidado quando a gente olha para os outros, para a gente tirar dos nossos olhos a venda. Por quê? Às vezes a gente costuma olhar os outros e às vezes não enxergar os nossos próprios erros. Mas também existe esse versículo de uma coisa, que quando a gente olha um milagre, só que a gente acredita nos nossos próprios conceitos e passa a não acreditar em alguns milagres que acontecem. Porque eles ouviram ali os milagres. Era só uma pessoa, tinha água, não tinha, é improvável, e Deus respondeu ele. Então quem seria o Deus? De Israel. Naquela época eles teriam que honrar a sua palavra, porque antigamente a palavra valia mais do que o fio do bigode, modo dizer. Era uma coisa, eu morria pela sua palavra. E nisso eles não honraram. Por quê? Acreditava que Jezebel, por ela ser muito má, e por saber que eles achavam que eles acreditavam que Baal era Deus, eles simplesmente ignoraram. Na nossa vida, nós não podemos ignorar qualquer coisa, nós temos que examinar. A Bíblia fala para a gente examinar o homem a si mesmo. Então a Bíblia está aí, ela cada vez mais ela se afirma, cada vez mais ela mostra que o nosso Jesus morreu por você, morreu por nós. E a Bíblia, na verdade, é uma inspiração para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo mundo. Então o que eu falo hoje? Que você possa viver milagres na sua vida, em todos os sentidos. Que esse fogo que consumiu aquele animal, que é simbolizado o poder de Deus, aí a pessoa fala, poxa, né, é um animalzinho. Engraçado é que quando você vai na churrascaria, você não está preocupado com um animalzinho, né? De pegar lá uma picanha, do que ver aquela picanha. Então a gente não pode ter hipocrisia. A gente tem que ser o que é real. Se nós podemos nos alimentar, quanto mais oferecer alguma coisa ao nosso Deus. E o que acontece? O que é o mais importante sobre esse símbolo? Lembra que quando a gente depara desse mundo, se desprende disso aqui, se a gente pudesse ver o pessoal lá vivo, a gente ia ver que a morte não é tão difícil, que não tem esse dogma tanto, é só uma separação. Mas se nós pudéssemos ver, falar, pô, então não tem separação nenhuma, é só aguardar para eu ir lá. Então veja de uma forma diferente. Conviva com milagres, conviva com exemplos. Elias foi exemplo de fé. Então, o que você pode tirar dessa história?
perseverança, mudar a tua vida, saber nos momentos mais difíceis Ele sempre estará com você, saber que Deus, Ele sempre vai responder com fogo quando for algum problema para a sua vida, não importa se tiver 50, se tiver 10 mil, qual a quantidade tiver, para Ele nada é impossível, nada. Que hoje a Bíblia fala uma palavra muito séria: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que ela fala? Pecar. É você não ir ao contrário do que Deus quer para sua vida. Então a Bíblia é para isso, para te modificar e te melhorar. Então que a partir de hoje você viva uma experiência melhor com Ele. Porque Elias viveu. E a Bíblia fala que Jesus fala, o próprio Jesus, que nos últimos tempos nós faremos coisas melhores do que Ele fez, maiores. Então você pode ser um Elias na sua vida, em todos os sentidos. Ah, mas que símbolo que eu vou precisar de colocar fogo em alguma coisa para clamar a Deus. Chama a Deus para colocar fogo naquele problema seu. Chama a Deus para colocar fogo naquela diversidade que você tem. Chama a Deus para colocar fogo naquilo que está tentando te atrapalhar, naquilo que muda a sua vida com comunhão com Ele. Chame Ele perto de você. Aquele fogo consumirá tudo que é impuro na sua vida e te tornará mais puro. Porque o que Ele tem para você é puro. A Bíblia fala: o que foi santo, santifica cada vez mais. Quem for imundo, se imundie mais. O que quer dizer? Escolhas. Não existe meio termo. Deus é um ser muito puro. Sabemos que nós não somos impuros, mas que esse fogo consumidor possa cobrir a nossa vida em todos os sentidos. Essa é a palavra que eu deixo. Se gostou, compartilhe e dê um like.